Isso, glória a Deus. Meus irmãos, alegria ter vocês aqui na casa do Senhor e vocês que nos acompanham pela internet também. É uma alegria compartilhar as coisas de Deus. Eu sempre falo para as pessoas, irmãos, que e não é hipocrisia, não é farisaísmo da minha parte, e Deus me conhece. Há uma alegria no meu coração muito grande quando eu compartilho as coisas do Senhor, o Evangelho, quando eu estou pregando o Evangelho, seja aqui na igreja, seja onde eu estou, às vezes na faculdade, às vezes dentro de uma condução, às vezes numa fila, no mercado. A gente já contou experiências aqui, então eu aproveito para falar do amor de Deus, lançar coisas do Senhor aonde quer que eu esteja. Deus me chamou para pregar o Evangelho e a gente tem que fazer isso. Então há uma alegria no meu coração e eu estou muito feliz de poder mais um dia estar aqui com vocês, compartilhando as coisas do Senhor, tá? Se alguém está nos acompanhando aí pela internet também, a gente está estudando sobre Jabes, a gente já viu algumas coisas anteriores e hoje a gente vai entrar, acho que é o terceiro domingo ou quarto domingo? Quarto domingo já? Quinto domingo falando de Jabes? Aqui no primeiro eu acabei não falando do Jabes, Foi isso? Então tá, falando de Jabes mesmo, nós temos 4, Enfim, mas o primeiro eu ia falar de Jabes, acabei, que a mensagem nos trilhou por um outro caminho, O Espírito Santo nos levou por um outro caminho. Então, mas você que está aí pela internet, você pode pegar os cultos anteriores, para você poder acompanhar o que estamos falando sobre Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas lá no Velho Testamento, no capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. E nós estamos lendo, como está falando dos descendentes de Judá, e aí a gente está lendo apenas 2 versículos, porque como eu sempre estou dizendo para vocês, genealogia é uma coisa meio chata de ler, assim, a gente precisa ler, aprender, entender, porém, assim para a hora do culto a gente pode pular essa parte da genealogia, tá? Mas aqui, meus queridos, olha só, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10, nos relata sobre Jabes. Olha o que diz o texto. E foi Jabes mais o quê? Ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. 3 pontinhos. E Deus lhe concedeu o que tinha o quê? O que tinha pedido. Amém? Meus irmãos, rapidamente aqui, só para a gente linkar a mensagem, não ficar no vago, perdido. A gente viu então que esse texto de Crônicas está nos falando de genealogia, e aí rapidamente fala, quem gerou quem e assim por diante, e a sequência da família. Só que quando chega, no caso de Jabes, o texto reserva uma parte maior, 2 versículos, mas uma parte maior para falar desse Jabes. E nesses 2 versículos, irmãos, a gente consegue fazer uma leitura do que estava acontecendo nos dias ali do nascimento e da infância de Jabes. A gente percebe que o nome dele, gerado em meadores, foi porque a situação da mãe, da família dele, da nação, era muito difícil, e essa dificuldade da nação refletia na vida do povo, nós já falamos sobre isso aqui, e a família dele não estava isenta de passar sofrimento por causa da circunstância da nação. E aí, irmãos, o Jabes ele vai crescendo, ele então começa a desenvolver, ele vai saindo da sua primeira infância, ele se torna um adolescente, e ele começa, meu querido, como todo adolescente, a ter questionamentos. Só que os questionamentos de Jabes, meu querido, eram questionamentos muito bons. Ele começa a questionar a realidade de vida, e ele começa a fazer uma comparação com a história daquele povo, do povo da sua nação. Era um povo que foi resgatado, era a linhagem de Abraão, a quem Deus fez promessas, a quem Deus resgatou do Egito, a quem Deus fez coisas estrondosas de milagres, e aí ele olha para a situação que o povo estava naquele momento, que a nação estava naquele momento, ele fala assim, mas espera aí, é muito contraditório. Onde está aquela nação, aquele povo abençoado? Onde está aquele Deus que fazia maravilhas? Hoje nós não vemos a bênção do Senhor e parece que Deus não está conosco. As pessoas não falam de Deus, as pessoas não levantam altares para o Senhor, as pessoas não cultuam mais a Deus. O que está acontecendo? Jabes começa a ter questionamentos. E eu já falei aqui para vocês, irmão, que se você quer crescer no entendimento, aprenda a questionar. Aprenda a fazer perguntas.
Amém? As respostas, irmãos, elas encerram ciclos, as perguntas trazem movimento. São as perguntas, os questionamentos que te levam a algum lugar. As respostas, elas encerram aquele ciclo. Estão compreendendo isso aqui? Então, aprenda a questionar, aprenda a perguntar. Aprenda, meu querido, a sempre ter um ponto de interrogação acerca das coisas. Irmãos, se você olhar, até no âmbito da Bíblia, até no âmbito do Evangelho, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia Sagrada fala assim, ó, não imponhais a mão sobre alguém precipitadamente dizendo é santo. Primeiro pesa os espíritos. O que a Bíblia está dizendo para nós? Toma cuidado para você não julgar alguém como santo pela aparência. Avalie, dê um tempinho, e ali vai calmamente observando a caminhada e a conduta daquela pessoa. Para você então ter uma definição de quem ela é, porque ela vai mostrar, a conduta vai mostrar o seu caráter. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê, irmão? Muitas pessoas se decepcionam no Evangelho por causa disso, porque elas chegam na igreja, elas olham nas pessoas que parecem santas. Quando ela passa a conviver, ela começa a ver que as pessoas têm seus defeitos, suas falhas e seus pecados. Irmão, quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei no Evangelho, em 94, final de 94 para 95, eu me lembro, irmão, que eu olhava assim para a igreja, né? Irmão, para sentar no banco, eu sentava com cuidado, irmão, porque eu achava, né, que aquilo era de Deus, né, aquela coisa toda. Sabe aquela mentalidade religiosa, né? Esse banco, aquela coisa toda. Irmão, eu olhava assim para o pastor lá na frente, aquela coisa toda, eu falava, meu Deus, eu não posso nem chegar perto de um homem desse, imagine, né? Aquela coisa. Irmão, eu olhava aquilo com uma santidade tão grande, que me dava até medo de chegar perto do pastor. Porque eu achava que ele era tão santo que ia sair raio dele, ia sair qualquer coisa. Não, eu sou muito pecador para chegar perto dele. Vai que sai um raio e né? Então, deixa eu ficar aqui. Irmão, foi assim que eu cheguei na igreja. Aí, irmão, um dia o pastor falou, tem um monte de gente para ajudar, evangelizar, não sei o quê. Lá vai eu, ser colaborador. Aí, irmão, eu saí do salão do templo e fui para trás do véu, atrás da cortina. Ou seja, eu fui para os bastidores. Irmão, e quando eu fui para os bastidores, irmão, se não é a graça de Deus, a misericórdia, eu tinha me desviado. Estão compreendendo isso aqui? Porque ali você começa a ver o que realmente é. Estão compreendendo? O dia a dia, a convivência, temperamento, tudo você começa a ver. Então, meus amados, você precisa aprender a questionar as coisas. Você não pode engolir as coisas. Eu já falei que nós temos que ser como os animais ruminantes. Lembram? O animal ruminante, o que ele faz? Ele vai comendo o capinzinho dele, a graminha, e aí desce para uma bolsa que ele tem. Depois ele dá uma paradinha, e quando ele para, ele começa a trazer da bolsa, ele começa a mastigar. Se tem um graveto mais duro, se tem uma pedra, alguma coisa, ele cospe fora. Porque, ou seja, lembra o que o Paulo disse? Examine todas as coisas, só guarde aquilo que for bom. Irmão, aprenda a guardar, questionar todas as coisas, não engolir de bate-pronto, mas, irmãos, aprender principalmente a guardar somente aquilo que for o quê? For bom. For bom. Até porque, irmão, se você olhar o trabalhar de Deus, Deus usa até as coisas tortas para nos falar. Deus usa até pecadores para nos falar. Deus usa gente que não tem nada a ver com Ele para nos falar. Portanto, irmão, o que eu tenho que questionar? Isso aqui não vai na igreja, não vou nem dar ouvido. Não. Opa, peraí. O que ele está falando é de Deus. O que ele está falando é o Senhor falando comigo. Não importa qual é a fonte. Um dia, meus queridos, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, disseram assim, mestre, manda os teus discípulos, esses que te seguem, calarem a boca. E Jesus falou assim, ainda que eu peça para eles calarem, as pedras clamarão. Elas falarão. Amém? Ou seja, irmão, quando Deus quer falar, não importa se são homens ou se são pedras. Deus vai falar e ponto final. Então, irmão, toma cuidado com religiosidade. Toma cuidado com aspectos religiosos. Então, a gente tem que questionar essas coisas para que a gente possa crescer. Para que a gente possa entender, compreender, para crescer. Você vê, irmão, que quando Jesus contou, para poder encerrar esse ponto aqui, quando Jesus contou a parábola do semeador, sabe o que é interessante? Tinha uma multidão, os discípulos, Jesus, os discípulos, uma multidão. Aí Jesus conta a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho. E aí, ele conta a parábola. Irmão, aí Jesus terminou a parábola, ele ficou quieto.
Quando Jesus ficou quieto, o que Jesus esperava? Porque veja, ele contou a parábola, ele não explicou a parábola, ele contou. O que Jesus esperava? Algum questionamento? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Mestre, o senhor terminou de contar? Terminei. Eu tenho uma pergunta para fazer. Olha, eu não entendi. O que são as aves dos céus, por exemplo, que vieram comer a semente? Na natureza eu sei, mas se o senhor está contando uma parábola, eu já sei que parábola é figura para explicar uma realidade. O que é isso na realidade? O que significa? Irmão, as pessoas, ninguém perguntou nada. Ah, legal, que história bonita. Irmão, você já viu gente que você conta um negócio e fala assim, e aí, tudo bem? Entendi, E não entendeu o quê? Nada. Irmão, não entenderam nada. Aí Jesus ficou quieto. As pessoas começam a levantar, acho que hoje acabou as histórias de Jesus, vamos embora. Foram para casa. Aí ficaram Jesus e os discípulos. Irmão, quando ficaram Jesus e os discípulos, aí os discípulos, os mais íntimos, o que eles fizeram? Pode ler no texto. Mestre, explica-nos a parábola do semeador. Está entendendo isso aqui, irmão? O que significa isso, mestre? O que significa essas sementes? O que significa esses tipos diferentes de solo? Estão compreendendo isso aqui? Porque o questionamento, irmão, vai trazer o quê? Respostas. E nas respostas você aprende. Aí você faz novos questionamentos, novas respostas e assim vai. Irmão, quando você questiona, você amplia os horizontes. Quando Jabes, irmãos, ele começa a questionar a situação de Israel, o que ele está fazendo? Ele está ampliando horizontes. Para poder entender a circunstância, para poder tomar atitudes, tomar decisões, fazer escolhas. Porque até o momento, irmão, tudo que ele tem é a resposta, né? Não, o tempo está difícil. Não, a vida... Mãe, mas por que está assim? Não, porque é tempo difícil. Pai, mas por que está assim? Não, porque a crise. É só isso? É só isso que vocês sabem responder? E aí o Jabes começa a questionar. E quando ele começa a questionar, irmão, ele começa a descobrir que a nação virou as costas para quem? Para Deus. Irmão, todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que o ser humano virou as costas para Deus, o que é virar as costas para Deus? É ignorar os princípios de Deus, as coisas que Deus, meu querido, determinou como princípios para a vida do ser humano. Todas as vezes que o ser humano quebra essa regra, todas as vezes que o ser humano despreza o que Deus determinou, a sociedade sofre, a sociedade padece. Irmão, o que nós estamos vendo hoje na sociedade mundial, essa sociedade mundial, irmão, é uma quebra, é uma série de quebras de princípios de Deus. Uma das que eu falo muito para vocês aqui, irmão, é a quebra da estrutura familiar, sim ou não? Irmão, como que a família foi instituída? Como a família tem que funcionar? Irmão, presta atenção, quem é que fica em casa? Quem é que tem que sair para ganhar o pão? Quem educa os filhos? A mulher. E o marido, olha que interessante. O homem é o cabeça, ele é o líder, tem que sair, ganhar o pão e defender a família. E nesse quesito a mulher é auxiliar. Quem tem que cuidar da casa? E dos filhos? A mulher. E nesse quesito o homem, o quê? É auxiliar. Estão entendendo isso ou não? Portanto, aqui, irmão, vai um negócio muito importante. Marido, não cobre da sua mulher aquilo que é sua responsabilidade. Porque naquilo que é sua responsabilidade, sua mulher é teu auxílio. E do contrário também é verdade. Mulher, não cobre o seu marido naquilo que ele é teu auxiliar e não o principal atuante. Pastor, como assim? Irmão, a maior queixa nos casais das famílias hoje é o marido se queixando que a mulher não ajuda naquilo que ele não ganhar o pão, a trazer dinheiro para dentro de casa, e a mulher reclamando que o marido não ajuda onde? Não ajuda onde? É assim ou não é assim? Eu estou mentindo? Ai, tá louco, o marido não faz nada em casa. Irmão, esse dia eu vi um vídeo e achei muito interessante. Mas se você pesquisar na internet, você vai ver. A mulher do cara chegou para ele e falou assim, eu que trabalho, você não faz nada, seu trabalho é uma moleza, aquela coisa toda. Aí ele falou assim para ela assim, quer trocar? Quer trocar? Ele falou, irmão, que já faz quase 3 meses, ele está esperando.
ela ir trabalhar um dia com ele. Ele trabalha na construção civil, meu querido. Ela está esperando. E se você quiser saber mais, irmão, tem um desafio que foi feito aí, colocar as mulheres para fazer serviço de homens. Dá uma olhada lá o que aconteceu. As mulheres não aguentaram. Estão compreendendo aqui? Aí ficam vendendo essa propaganda, irmão, que mulher trabalha mais que homem. Troca. Vai lá trabalhar no lugar do seu marido. Irmão, a gente tem que parar com essa papagaiada. Vocês estão entendendo isso aqui? Sabe por quê, irmão? Porque esse tipo de discussão é uma discussão vazia, porque ela é baseada, meu querido, em achismo. Eu acho que homem trabalha menos, eu acho que mulher trabalha mais, eu acho que mulher trabalha menos, eu acho que homem trabalha... Isso é um vazio. O que tem que haver, irmão, é cada um entender o seu papel. Aquilo que Deus determinou. Aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus estipulou. Então o homem tem que entender o seu papel, para que ele foi criado, para que ele foi gerado. A mulher tem que entender o seu papel. Aí vem a sociedade e ela diz, não. Se não gosta de cuidar de casa, de família, é coisa de Amélia. É coisa de escrava. Né? De escravizada, aliás, né? É coisa de não sei o quê. Pois é, irmão. Então quer dizer, é feio cuidar da família? Aí eu acho bonito, irmão, que essas mesmas hipócritas chegam e dizem, eu cuido da família. Não. Você está dizendo que é feio cuidar da família. Que isso é coisa de Amélia. Irmão, todas as vezes que o ser humano quebra os princípios de Deus, tem problema. Aí o que aconteceu? O marido saiu para trabalhar. Quem saiu para trabalhar também? A mulher. Os filhos ficaram com quem? Com quem? Onde ficam os filhos? Alguns já estão dizendo, na avó. Na creche, na escola, e a maioria pelas ruas. Aprendendo o quê? Irmão, não é o que nós estamos vendo ou não? Estão compreendendo isso? Irmão, o que é virar as costas para Deus? Não é falta de religião. É falta de princípios de quem? De Deus. Amém, meu querido? Falta de princípios. O Jabes, irmãos, ele começa então a questionar e ele descobre, peraí, a nação virou as costas para Deus. Irmão, e toda ação gera uma reação. Irmão, você vira as costas para Deus, o que você quer receber de Deus? Você deixa os princípios de Deus de lado, o que você quer? Irmão, veja, deixa eu reforçar isso aqui para vocês aqui da igreja, para o pessoal que está pela internet. Meus irmãos, não é a religião. Nós estamos falando de caminhada com Deus, de vida com Deus, de viver a palavra de Deus, de princípios de Deus aplicados na nossa vida. Irmão, religião, o mundo inteiro está cheio de religião. O problema não é a religião. O problema, irmãos, é a gente entender que Deus, Ele tem princípios, Ele tem, a gente pode usar esse termo, regras, e que todas as vezes que o ser humano quebra essas regras, ele padece. Portanto, não é ter religião ou não religião. Porque, irmãos, se quebrar regras estabelecidas por Deus, que estão implícitas na vida humana e na natureza, e por aí fora vai, porque, irmão, tudo de Deus, você enxerga em tudo, no ser humano e você enxerga na natureza. Deus tem regras e princípios. As estações, irmão, as estações do ano não funcionavam direitinho? Sim ou não? Irmão, parece que nós estamos no outono. Irmão, olha aqui. Estou pingando só, a roupa está molhada. Outono. Há umas décadas atrás, irmão, uma hora dessa eu estava de touca, cachecol e por aí fora vai. Aí eu te pergunto, irmão, quem está mudando tudo? O homem. Está gerando consequência? Você percebeu? Todas as vezes que o homem quebra coisas estabelecidas por Deus, gera uma consequência ruim. Olha o que está acontecendo no meio ambiente. Até esses tempos atrás o Brasil não tinha tornado, sim ou não? E agora? Estão compreendendo? Meus amados, isso é para que você meditemos que todas as vezes, eu estou repetindo, mas é importante,
todas as vezes que o ser humano quebra regras estabelecidas por Deus, seja na vida, seja na natureza, gerará consequências adversas. Então, irmão, você tem que olhar para isso, você tem que olhar para a história de Israel, você tem que olhar para as histórias na Bíblia e perceber, irmão, que todas as vezes que se quebraram regras trouxeram consequências. Você lembra de Abraão? Abraão não é o pai de Israel? Sim ou não? Da nação de Israel? Não é ele? Ele quebrou regras, irmão? Ele teve consequências ruins? Deus falou, a Sara, tua mulher, vai dar um filho para você, vai gerar filhos. Ah, irmão, como o ser humano não aguenta esperar Deus trabalhar, a Sara vai lá, ansiosa, porque já começa que quando o anjo prometeu, ela deu o quê? Fica grávida. Estéril e velha, fica grávida. O anjo falou, você está rindo? Ela, não, seu anjo, não, seu anjo. Não ri, não. Olha o medo da espada, irmão. Medo da saravada do anjo. Irmão, porque a questão não é só o rir da Sara. O rir da promessa indica que ela o quê? Não acreditava, falta de fé. Até parece que eu vou gerar um filho para Abraão. Irmão, era um anjo, um ser celestial, diretamente de Deus dizendo, do Deus Todo-Poderoso, dizendo para ela, você vai dar filho a Abraão. Ela riu, não creu. Irmão, e aí, como ela já não cria, ela ficou quieta com medo do anjo, ela ficou só analisando. Eu não posso dar filho para Abraão, não. Ela mastigou aquilo dentro do coração, carregou aquela incredulidade. O tempo passou, e você sabe, irmão, que o tempo é um algoz, sim ou não? O tempo é um inimigo, porque nós somos ansiosos por natureza. Aí o que a Sara faz? Abraão, por isso, Abraão, que eu ri, viu? Eu sei que eu não vou te dar um filho, mas olha a nossa empregada aí. Lembra disso, irmão? Irmão, qual era a regra de Deus para eles? Sara, nesse tempo da vida, dará à luz a um filho, a Abraão, o filho da promessa. A Sara vai lá, fala com Abraão, os dois consentem, irmão, e quebra uma regra. Irmão, a casa de Abraão virou um inferno. E eu não vou me ater muito, porque esses dias atrás eu preguei para vocês. Que aí na hora que o bicho pegou, eles foram reclamar com quem? Com Deus. Ai, que bonito, irmão. O ser humano mete os pés pelas mãos, bagunça a vida e depois chama quem para consertar? Aí Deus vem consertar. Aí Deus fala, já estou aí. Fica esperando. Senta que vai cansar. Porque, irmão, a bagunça que você faz, você tem que limpar. Irmão, tem gente que pensa que Deus é esses pais tontos de hoje em dia que tem. Filho, a partir de hoje você vai, bagunçou, arruma, tá? Tá bom, mamãe. Filhão, sua cama tá bagunçada. Depois arruma. Ai, deixa eu fazer as coisas, porque... Você acha que Deus é tonto, irmão? Se você não arrumar sua cama, ela vai ficar o quê? Vai dar bicho até. A aranha vai fazer moradia lá, vai ter barato, vai ter tudo, porque você não arruma. Nós não somos tontos. Nós vamos lá e arrumamos. Amém, meu querido? E a gente ensina os nossos filhos a serem sem vergonhas. A gente ensina o nosso filho a não ter compromisso e responsabilidade. Porque ele sempre está achando que se ele não fizer, deixa aí, alguém faz. Estão percebendo ou não, irmãos? É por isso que a regra de Deus é, pais, criem os seus filhos na disciplina e administração do Senhor. Essa é a regra de Deus. Ensina a criança? Olha as regras de Deus, irmão. Aí a gente não faz nada disso. Aí o filho vira aquele negócio horrível, que você não gosta. Mas, irmãos, eu te pergunto, o filho é produto de quem? Irmão, tem um versículo que diz, tal é o povo, tal é o sacerdote. Amém, meu querido? Os liderados caminham à luz de quem? Do líder. Pai e mãe, você não é líder da sua casa? Seus filhos vão caminhar na sua luz. E aí? Você vai reclamar de quem depois?
Hã? De quem? Aí você vai chamar Deus para consertar a bagunça? Irmão, eu estou encerrando esse ponto aqui para a gente avançar um pouquinho mais. Eu nunca me esqueço, irmão, de uma pessoa que uma vez veio. Como eu estou há muito tempo aqui já na cidade, eu me lembro, irmão, eu me lembro dessa pessoa casando, eu me lembro dessa pessoa engravidando, eu me lembro dessa pessoa tendo filhos, eu lembro desse, irmão, de consagrar essa criança no altar, eu me lembro, meu querido, dessa criança crescendo, eu me lembro dessa criança indo para a creche, eu me lembro dessa criança entrando nos primeiros anos de escola. Irmão, e aí, meu querido? Quando a criancinha estava lá com seus 6, 7 anos, cadê? Ai, ficou com o pai em casa. Ai, foi para não sei para onde. Ai, foi para não sei para onde. Irmão, 10 anos a criança, cadê? Ai, tá na casa de não sei quem, tá na casa de coleguinha. Ah, tá bom, irmão, tal. Irmão, 13 anos. Virou um capeta na vida da mãe. Ai, a mãe um dia aparece com essa criança lá, irmão. Esse tamanho assim, ó. 13 anos. Pastor, eu trouxe meu filho hoje, para o senhor conversar com ele e dar um jeito nele, pastor, está muito não sei o quê. Eu disse, eu? Eu? Irmão, desse jeito aqui, eu falei, eu? Dar jeito no seu filho? Eu te dei o caminho. Eu te dei a receita. Você não quis seguir a receita. Agora que a sua massa solou, você quer que eu coma a massa? Deu jeito na massa? Agora você vai ter que ser paciente, se consagrar a Deus, orar muito pelo seu filho. Irmão, eu sei que quem ouve isso fala, que pastor ruim. É, irmão, pois é. Pois é. Uma pessoa é cabeçuda, não ouve, a quando dá ruim, aí quer que os outros consertem? Agora você está com o seu abacaxi, descasca o seu abacaxi. Estou compreendendo isso aqui? Irmão, presta atenção. Não é que eu não vou orientar. Eu vou orientar. Mas o que eu estou dizendo é que eu não vou resolver o seu problema. Isso não é um problema meu. Isso é um problema seu, que você criou, você deixou chegar naquele ponto. Amém, meu querido? Você imagina que, hein, Rodrigão? Começa a crescer erva daninha no seu quintal. Aparece lá um raminho. Você sabe como é erva daninha, né? Apareceu uma erva daninha. Rodrigo, uma erva daninha. Uma semana depois, irmão, tem 10 metros quadrados de erva daninha. Irmão, no final do ano, tem erva daninha até na cama dele. Quem deixou chegar nesse ponto? Quem? Não teve um princípio? Não teve um começo? Aí você não observou no começo. Você já ouviu aquela expressão, irmão? Cortar o mal? Cortar o mal? Aí você não corta o mal pela raiz. Aí você espera virar aquela árvore assim, irmão, que tem que ter umas 20 pessoas para abraçar, sabe? Aí você espera chegar um calipau, que nem diz o ditado, né? Um eucalipto. Enorme. Aí você espera chegar nesse ponto. E o pior, agora você não quer tratar do eucalipto. Você quer que os outros? Ou então, né, Rodrigão? Hã? Ai, fazer o quê? Já chegou nesse ponto? Já viu aquela história? Se não pode vencer? Ô, irmão, uma das piores besteiras que você pode fazer na sua vida é aceitar os problemas como coisas que você possa conviver com eles. Aceitar, literalmente, ou simplesmente aceitá-los. Eu acho, irmão, que aquilo que está errado, tudo que está errado é passível de ser o quê? Consertado. Tem que haver conserto. Tem que haver uma solução, meu querido. Amém, meus amados? Estão compreendendo isso aqui? Então tem que haver uma solução. A gente tem que buscar isso. Peraí, onde que eu perdi a mão com os meus filhos? Aí você vai... Irmão, lembra que estamos falando de questionamento? Jabes não questionou? Começa a questionar aonde começou a dar errado. Irmão, é simples. Começa a olhar para trás. O Abraão, que eu dei o exemplo para você. Irmão, ele está agora, o Ismael, já está um rapaz já. Está grande. São anos, décadas já, irmão, de sofrimento. A casa dele pegando fogo. O que o Abraão teve que fazer? Voltar o quê? Onde foi que isso começou a acontecer? Aí quando o Abraão faz o percurso de volta, ele percebe o dia que ele conversou com a Sara, ele deu ouvido à ideia desgracenta da Sara, e ele também errou porque ele consentiu. Amém, meus amados? E aí,
Ele chegou ao ponto onde começou o estupim, meu querido, para a coisa começar a dar errada. Aí ele fala, foi aqui. Então, irmão, ele sabe agora a causa, a origem do problema. Irmãos, e aí quando você descobre a causa, a origem, você sabe que é a partir daquilo ali que você tem que começar a traçar uma estratégia para você lidar com aquilo que foi acontecendo. Estão compreendendo? Aí você precisa voltar lá e vir reparando e vir consertando. Tanto é verdade, irmãos, que quando você pega a questão, né, a questão do Abraão, você vê, irmão, o que teve que acontecer? O Abraão teve que colocar para fora a Agar, a empregada e o filho que ele teve para consertar. Porque senão não teria o quê? Conserto. Porque, irmão, lembra, é muito simples de você entender. Quando Deus chamou Abraão e quem? E quem? Sara. Esse não era o plano de Deus? Não era o estabelecido por Deus? O Abraão e a Sara já erraram porque primeiro eles levaram quem? Ló. E agora, irmão, para piorar, Abraão e Sara ainda colocam agora a empregada e o filho da empregada. Olha, irmão, olha quanta coisa terrível. E ainda querem ser abençoados por Deus? Querem que Deus honre? Eu estava falando com os irmãos aqui irmão, antes de começar o culto. Irmão, a honra, ser honrado é uma consequência. É uma reação de algo que é feito quando? Antes. Olha o que Jesus falou. Se alguém me servir, meu Pai vai honrar essa pessoa. Portanto, algo tem que desencadear uma consequência ou uma honra. Então, primeiro, você quer ser honrado? Primeiro você tem que fazer por onde ser o quê? Honrado. Então, você quer ser bendito do Senhor, como a gente aprendeu sobre Jabes? Irmão, quer ser bendito de Deus? Cultive uma vida verdadeira com Deus. Pare de religião, de religiosidade. E entenda que Deus não é religião. Deus é o Criador de todas as coisas, que quer ter um relacionamento com você como pai. E se coloque na posição de filho. Irmãos, e deixa Deus te orientar. E deixa Deus te direcionar. Porque, irmão, o papel dos pais na vida dos filhos não é esse, sim ou não? É o quê? Orientar, ajudá-los a construir aquilo, meu querido, uma vida digna, ter dignidade, a construir o caráter e assim por diante. Irmão, Deus quer fazer conosco a mesma coisa. O que Ele quer fazer? Nos orientar no caminho para que o nosso caráter de filhos de Deus seja criado, desenvolvido, amadurecido, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Então deixa Deus te guiar. Põe os princípios de Deus na sua vida, irmão. Sabe? Irmão, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de crentes em que, mais uma vez eu uso a palavra, tá? Me perdoe ser repetitivo. Infelizmente, a nossa vida está sendo pautada pela cultura desse mundo. Não é a cultura de Deus, irmãos, que guia a nossa família, nosso lar e nossa vida. Nós somos arraigados, nós somos extremamente ligados e conduzidos, influenciados, contaminados pela cultura desse mundo. Infelizmente. Só que nós queremos ser benditos de quem? De quem? Do Deus que nós não abraçamos a cultura dele. Mas queremos que ele nos honre. Como que Deus vai te honrar se você não honra ele? Olha o que a palavra diz, irmãos. Eu honro os que me honram. Eu amo os que me amam. Sou sincero para com os sinceros. E aí, irmão, como que está a nossa relação com Deus? O que temos feito dos princípios de Deus nesses dias? Será que a cultura desse mundo está conduzindo o nosso casamento? A cultura desse mundo está conduzindo os nossos filhos? A cultura desse mundo está conduzindo nossa carreira, nossos negócios? É a cultura desse mundo? Ou será que os princípios de Deus é que são para nós a pérola sem igual de grande valor? O que para nós está conduzindo hoje em dia? Irmão, você quer honra de Deus? Honre o Deus da sua vida em nome de Jesus. Eu estava falando para os meninos agora, que a gente estava conversando antes do culto, eu estava falando assim, eu dei o exemplo de honra, eu dei o exemplo de Daniel. Sabe o Daniel da Bíblia? Irmão, como que aquele homem não ia ser honrado, irmão? Irmão, ele era, um dos líderes ali, ele era um dos líderes, um dos sátrapas ali, que era como se fosse prefeito de províncias, E além de ser o prefeito, ele era o líder deles. Irmão, mas olha que interessante, o Daniel orava de manhã, na metade do dia, e ao
entardecer, no crepúsculo, da tarde para a noite, ele orava todos os dias, 3 vezes por dia, pelo menos. Eu fico imaginando Daniel, irmão. Toque, 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 toque. Daniel, chegou um assunto aqui importante e urgente. E Daniel, é a hora da minha oração. E nada para mim é mais urgente e importante do que o meu momento de oração com Deus. Então espere aí. Fazer a oração dele, depois ele ia tratar dos negócios. O que Daniel está fazendo, irmãos? Honrando a quem? Porque lembra? Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Nós não, irmãos. Como somos nós? Primeiro queremos garantir tudo aquilo que nós precisamos, vamos cuidar do nosso trabalho, aquela coisa toda, carreira, não sei o quê, pá, isso, aquilo, outro, pá. Vamos ver se sobra um tempo para dedicar a quem? Para dedicar a quem? A Deus. Irmão, veja, nós queremos fazer algo para Deus com o tempo que nos sobra, se sobrar. O Daniel, entre tudo que ele tinha que fazer, ele marcava tempo, e destinava e reservava tempo. Irmão, reservar é diferente de sobrar, sim ou não? Ó, quer ver um negócio? Tem uma festa dos amigos seus. Mas amigo mesmo, tá? Chegaram que você ama, que você estima. Ele vai fazer uma festa, irmãos. Ele vai fazer uma festa para 50 convidados. Só que tem 100 querendo ir. Você já viu que vai dar ruim, sim ou não? Vai ficar gente o quê? De fora. Irmão, ele convidou, ele fez convite, meu querido, para 50. E aí, irmãos, engraçado, você recebeu o convite? Não. Aí ele fala assim para você, fulano, olha, se algum desses 50 não forem, aí eu te aviso. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, como que você se sentiria? Prestigiado, sim ou não? Ai, como eu sou prestigiado. Ai, ele vai, se sobrar, se alguém faltar, aí eu vou poder ir. Não, irmão, você devia estar na lista de quê? Dos que receberam o quê? Isso é honra, aí sim, puxa vida, ó. A festa para 50 tinha 100, puxa, e eu recebi um dos 50 convites. Que honra, hein? É sinal de que tem 50 que não é tão amigo assim, sim ou não? Não é tão prestigiado assim. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Então, se sobrar, se alguém desistir, aí você vai. Irmão, olha, eu vou te falar, se alguém fizer isso comigo, pode contar que eu não vou. Ah, se sobrar, não, pode dar para outro. Porque se eu sou importante para alguém, irmão, a pessoa tem que demonstrar o quanto eu sou importante para ela. Sim ou não? Sim ou não? Ah, irmão, a gente fala, Deus é importante para mim. Ai, Deus é tudo. É tudo depois de tudo. Ele é tudo depois de tudo. Ou seja, é o que sobra. Irmão, se você não honrar Deus em primeiro lugar na sua vida, eu já falei aqui, vou repetir, Deus não aceita outro lugar. Se você está colocando Deus depois de tudo, Deus não vai estar participando da sua vida. E eu falo isso sem medo de errar. Olha o que Deus diz, minha é a glória, eu não divido ela com ninguém. Amém, meus queridos? Deus você coloca em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, as regras de Deus em primeiro lugar, mas para você, a cultura do mundo é mais importante do que as regras de Deus. Porque eu não quero ser careta, né? Senão, se a gente colocar os princípios de Deus, os princípios de Deus não tem nesse mundo, aí a gente fica careta. Irmão, eu quero ver a sua careta na hora do juízo, diante de Deus. Eu quero ver a sua careta a hora que ele falar assim, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Aí você vai fazer careta. Ô irmão, ou será que o reino de Deus é piada? Ou será que salvação é piada? Será que eternidade é piada? É conversa de homens, é balela? Porque, irmão, se eu creio que haverá um juízo, se eu creio que tem um reino de Deus, e que só vou entrar lá se eu honrar esse Deus, meu amado, eu preciso colocar a barba de molho aqui nesse mundo e andar, irmão, ligado com Deus. Estão compreendendo isso? Mas aí, irmãos, a gente está virando as costas para Deus e quer ser honrado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não precisa se manifestar aí, não. Mas faça esse exercício. O que tem dominado a sua vida? Os princípios de Deus ou a cultura desse mundo?
O que tem dominado o seu lar? Os princípios de Deus ou a cultura desse mundo? O que você tem despejado na vida dos seus filhos? Princípios de Deus ou a cultura desse mundo? Faça esse questionamento e você vai encontrar a resposta. Comece a observar e você vai encontrar a resposta. Sabe por quê, irmão? Porque depois não adianta você reclamar. Não adianta você se queixar. Você vê, irmão, a gente está no ano eleitoral, sim ou não? Sim ou não? Irmão, infelizmente, toda eleição se repete a mesma trágica história. A maioria esmagadora do nosso povo não sabe quem vai votar. Não sabem quem vota. Não conhecem quem eles votam. Sabe por quê? Porque a cultura desse mundo, de TikTok, videozinho, dancinha, pegadinha, piadinha, não sei o quê, domina, é febre. As pessoas estão com seus smartphones vendo o quê? Piada, dancinha, não sei o quê, tal, jogo, papapá. A nossa sociedade está assim. No dia da urna, o que eles fazem? Apertam qualquer coisa, nem sabe quem está colocando a cadeira de poder. Aí, mais uma vez, o Brasil vai estar entregue a uma tragédia. Pastor, vira essa boca para lá, irmão. Ei. Toda ação tem uma consequência. Olha o que está acontecendo com o nosso país, irmãos. Aumentou a carga tributária. Você que é assalariado, você que tem seu próprio negócio, você está sentindo na pele e no bolso. Governo que só pensa em encher o bolso, arrancar seu couro. E outra coisa, você não pode reclamar, viu? Que aí você é preso, é perseguido. Te põe no inquérito das fake news. E por aí fora vai. Irmão, eu não quero me ater muito nesse ponto, porque a gente começa a falar de política, eu sei como que é a questão de política. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui para você, viu? O pessoal fala assim, aí fora o pessoal fala assim, como que é futebol, religião e política não se discute, é isso? Irmão, para com essa balela, isso se discute sim. Porque, irmão, principalmente política, a vida é política. A política influencia toda a sua vida. Amém, meu querido? Toda a sua vida. Então, irmão, a gente precisa começar a fazer como Jabes. Espera aí, como eu tenho votado até aqui? A quem eu tenho dado o meu voto para me representar e estar lá naquela cadeira de poder decidindo sobre a minha... Irmão, presta atenção. Quando você coloca um político, você está colocando alguém para decidir sobre a sua coisa da sua vida. Mas aí você não pensa. Você não está nem aí. Você está mais preocupado com outras coisas. Irmão, eu te pergunto, depois adianta reclamar? Adianta reclamar? Está aí o que você queria. Está aí o que você quis. Não adianta reclamar. Amém, meu querido? Meus amados, vamos questionar, como Jabes. E Jabes falou assim, Deus, eu já entendi que o povo virou as costas e deixou teus princípios. Mas, Senhor, se me abençoares, eu quero ser bendito do Senhor. Lembra domingo passado? Bendito é alguém bem falado por quem? Por Deus. Irmão, queira ser bem falado por Deus. Aí o Jabes, rapidamente, eu vou encerrar a mensagem com vocês nisso aqui, ó. O Jabes fala aqui, ó. Olha o versículo 10, por favor. Porque Jabes, o que ele fez, irmãos? Invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares, muitíssimo. Eu quero ser bendito do Senhor, eu quero que haja um reconhecimento de que na minha vida estão acontecendo coisas que o Senhor tem liberado, milagres, sinais e prodígios. Eu quero ser bendito do Senhor. Então, eu vou me conduzir numa aliança, num pacto contigo, porque eu quero ser bendito na sua presença. Olha, ele fala, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Irmãos, presta atenção nisso aqui. O Jabes falou 3 coisas aqui, eu vou falar delas rapidamente para encerrar esse ciclo de mensagem com vocês. Primeira coisa, nós vimos semana passada, se me abençoares muitíssimo, portanto, ser bendito do Senhor. Deus, eu vou entrar num pacto contigo, os teus princípios serão aplicados à minha vida, porque eu quero ser bendito na sua presença. Quero que o Senhor fale bem de mim. E a gente viu, né, irmão, sobre Davi, que Deus disse é um homem segundo o meu coração, e a gente viu sobre Jesus, que o céu se abriu quando ele foi no Jordão,
né? Desceu o Espírito Santo na forma de uma pomba e uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus era bendito de Deus. Então nós temos que ser bendito do Senhor. E aí, irmão, ele fala assim, ó, se os meus termos, Deus, amplificares. Irmão, o que é termo amplificar? Aumentar, crescer. Irmão, e aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não quero falar apenas e tão somente, ou me ater à questão material, a questão de conquistas materiais. Irmão, nós fomos criados, você já viu que a nossa natureza, ela é toda desenvolvida para crescimento? Já viu isso ou não? Nós somos uma célula, irmão. Saímos lá da bolsinha lá de sêmen do nosso pai, entramos lá no casulo, o óvulo da mãe, e ali a gente começa a fazer o quê, irmão? Crescer. As células se multiplicando, então começamos a crescer. Aí, irmão, cresce até um certo ponto, aí chega a hora que o corpo fala o quê? É hora desse barrigudinho sair daí. Porque, irmão, se crescer muito, sem sair, não sai. É perigoso matar a mãe e o bebê. Então, irmão, chega uma hora, olha, irmão, olha como Deus faz tudo perfeito. Chega uma hora, tem que sair, tem que expelir. Aí vem para fora. Irmão, é aquele toquinho de gente, sim ou não? E a partir do momento que ele sai, ele continua o quê? Crescendo. Perceberam isso? Desenvolvimento. Irmão, segunda regra aqui do Jabes. Primeiro, eu quero ser bendito pelo Senhor. Segundo, eu não quero parar de crescer, de evoluir. Irmão, uma pergunta para você. Você está buscando crescer e amplificar seus termos? Ou você já estacionou na vida? Pastor, é que eu, pastor, já cheguei numa idade. Pastor, eu já não sonho. Como que é o negócio? É, pastor, chega uma idade que a gente já, pastor, não quer mais nada com nada. Está cansado também, pastor. Irmão, eu estava conversando com a Dani esses dias, eu estava lembrando da palavra de Deus que diz assim, ó, o justo, até na sua velhice, lançará seus ramos e dará frutos. Veja, até na velhice, ampliará seus ramos e dará o quê? Frutos. Irmão, para de achar que velhice ou uma certa idade, a terceira idade, é para estar assentado num sofá mental, esperando a morte. A morte chega, para com isso. Para com isso. Para de achar que terceira idade é para dedicar para criar neto. Filho dos outros. Você já criou os seus. Ajudar é uma coisa. Se prender é outra. Vai fazer um curso. Vai fazer natação. Como que é? Não, como é que é o negócio da água? Hidroginástica. Vai para o baile da terceira idade, desde que não seja aquelas coisas lá de zona. Seja um baile da terceira idade respeitoso. Olha, irmão, a Dani tem uma tia, né? E olha eu falando em público, né, irmão? Mas não é mal, não, falando bem. Ela tem uma tia, irmão. Ela ficou viúva, depois de um tempo encontrou um parceiro, né, Dani, para a vida. Tá lá, irmão, baile da terceira idade, eles estão lá. Irmão, e vive, maravilha, é bonito ver os dois, irmão. Os dois aí, irmão, se abraçam, dá aqueles bitoquinhos na boca assim. É lindo de ver. Se ajuda uma vida, irmão, que maravilha. Vivendo a vida. Mas aí, irmão, você não entende que você tem que continuar amplificando. Aí você estaciona. Aí você fica igual a música do Raul Seixas, né? E o Raul Seixas, ele fala, eu é que não me assento à sombra de um apartamento, assentado no sofá esperando a morte chegar. Irmão, presta atenção, eu estou falando de uma música secular, sim ou não? E olha o recado que ele dá. Eu é que não me assento à sombra de um apartamento, ficando ali no sofá esperando a morte chegar. Está lá. Não, meu querido, a vida está aí. Amém, meu querido? Você tem que viver. Você tem que viver. Então, irmão, todos nós fomos criados para amplificar, crescer, ampliar. O ruim, irmão, é que as pessoas só pegam isso no sentido material, sim ou não? Ganhar dinheiro, comprar coisa, ganhar dinheiro, comprar... Não, irmão, a primeira evolução que tem que haver é a evolução o quê? Pessoal. A Bíblia fala, irmão, que quando você aceita Cristo Jesus, você se torna uma nova
E essa nova criatura, ela é melhor do que o quê? Anterior. Então quer dizer que houve uma evolução. Então você tem que, com o passar do tempo, você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que agregar mais coisas para você. Irmão, vai estudar. Olha, irmão, na internet. Irmão, pelo amor de Deus, por favor. Ah, lá vem o pastor falar de internet, aquela coisa toda. Tá, irmão, você gosta de dar risada com as coisas? Tudo, irmão, você é livre. Não sou eu que vou tolir a sua liberdade. Mas, irmão, por que eu vejo de ficar lá nos vidinhos de dancinha, de não sei o quê, de zoação, de tiração? Por que você não pega esse mesmo tempo que você está dedicando para essas coisas? Por que você não vai, por exemplo, estudar um outro idioma? Porque hoje você tem isso na palma da sua mão. Você pode fazer espanhol, francês, italiano, qualquer coisa. Na palma da sua mão. Mas não, você quer ficar dando... Ah lá, caiu! Ai, olha lá, olha o cavalo! Aí depois, uma vida tá uma pirimboca, aí você vem aonde? Bater na porta de onde? Aonde? Pastor! Pastor! Ora em mim! Vai pedir lá no TikTok. Tá entendendo isso, irmão? Ô, irmão, pelo amor de Deus, irmão, a vida é curta. E a vida, como diz o Lenine, é rara. Aproveite a vida, irmão, da melhor maneira possível. Irmão, tira coisas supérfluas da sua vida, tira coisas vazias da sua vida, coisas que não edificam, coisas que não te fazem chegar a lugar algum, a não ser ao vazio. Tira isso da sua vida. Irmão, volta e meia na sala de aula, o pessoal está... Ei, Marcão, você não tem... Começou assim, não sei. Marcão, você tem Instagram? Eu falei, não. Você tem... Não. Você não tem nada? Eu falei, não, eu tenho tudo. Porque eu tenho o autor da vida e da consumação da minha fé. Você é crente? Sou cristão. E prego o evangelho de Cristo. Na minha vida eu não tenho espaço para coisa vazia. Ixi. Pastor Cavalo? Não, irmão. Não é pastor Cavalo, irmão. É o sal grosso. Vocês são sal dessa terra, eu sou sal grosso. Ô, irmão, não é estupidez. É você ser o mais claro possível para se fazer entendido de uma única o quê? Ponto, não tem. Ah, mas porque crente não pode ter? Não é que crente não pode ter, irmão. Eu não tenho tempo para cuidar dessas coisas. Eu tenho tanta coisa para fazer, irmão, que eu não tenho tempo para cuidar de rede social. Porque, irmão, as pessoas ficam lá, eu vou botar negócio. Pá, fica lá aquele negócio lá. Irmão, tem gente que tem rede social vazia. Postou uma coisa, irmão, e outra coisa, presta atenção. Não é só a questão da postagem, irmão, é o sentido da coisa. Isso aí que você tá, qual é o sentido disso aí? Qual é o propósito disso aí? É mostrar minha vida. Irmão, a gente está num tempo de o quê? Você me perdoe. A gente está num tempo de o quê? De se guardar. A gente está num tempo de se guardar. Mas você acha que é tempo de se expor. Cada um? Cada um. Mas a gente sabe que essas coisas têm consequência. Então, irmão, eu não tenho. Porque eu não tenho tempo para contar essas coisas para expor. Tem as coisas da igreja. Da igreja, sim. E mesmo assim, quem está cuidando agora é o Paulinho. Estão compreendendo isso? Irmão, eu não vou perder tempo com coisas vazias. Esses dias a coordenadora da faculdade falou, gente, tem lá o canal lá para vocês aprenderem idiomas, na própria plataforma da faculdade. Ela falou assim, ó, o acesso é baixíssimo. Por quê, irmão? Irmão, de graça, você estudar de graça numa plataforma muito boa da faculdade, ninguém quer acessar aquele negócio. Ninguém quer estudar. Estão compreendendo? No mundo globalizado? Hã? Então, a gente está numa geração que o governo tem que pagar para a pessoa ir para a escola?
Irmão, tá tudo errado. Está tudo errado. Aí depois o ser humano quer reclamar da vida. Aí depois, irmão, aquele discursinho. É vítima da? Vamos lá? Vítima da? A culpa é da sociedade. A culpa é da Érica, né? Porque a Érica acordou cedo para ir fazer faculdade, estudar, trabalhar. A culpa é dela, porque agora ela é uma playboyzinha. Né, Érica? Né? Nasceu em berço esplêndido. Coitada, né, Érica? Né? Não luta não para ver. Estão compreendendo, irmão? Você que ralou, irmão, você hoje é o algoz. Você hoje é o que maltrata a sociedade. O outro não tem por culpa sua. Você é culpado. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Sabe, irmão, nós temos que entender que nós fomos chamados para produzir e para crescer, para evoluir. E nós temos que buscar essa evolução. Sabe? Então, meu querido, as pessoas não buscam isso hoje, as pessoas estão se concentrando em coisas vazias, coisas que não edificam. E aí, irmão, se as coisas não edificam, você não edifica nada. Por isso que a Bíblia fala, irmão, para nós não nos prendermos nas coisas que não edificam. Irmão, nós temos que nos prender naquelas que edificam, que constroem, que acrescem, que acrescentam. Aí você se prende naquilo que não acrescenta coisa nenhuma. Aí a sua vida vira um marasmo, entra ano, sai na mesma coisa, você vai reclamar de quem? A responsabilidade é sua. Irmão, a sua vida está em suas? Lógico que nas mãos de Deus, mas estou falando assim, nas suas mãos. Porque, irmão, se você não quiser, nem Deus te obriga. Salvação individual, responsabilidade é pessoal. Para de ficar culpando os outros. Ah, o país, não sei o quê, aquela coisa toda. Ah, irmão, o país infelizmente o Brasil é uma vergonha. Mas, irmãos, tem gente que nessa terra está simplificando. Com toda a dificuldade. O que eles estão fazendo? O que será que eles estão fazendo para conseguir? E aqui, por favor, não estou falando dos que fazem de forma ilegal, tá? Estou falando dos que honradamente estão crescendo. Simplificando. O que eles estão fazendo? Vê se vocês estão perdendo tempo, irmão. Com conversinha boba, com conversa tosca. Eles estão sempre produzindo. Sempre produzindo. Porque, irmão, o ser humano foi chamado para produzir. Adão, está aí o paraíso. Oh, Deus, que bonito, hein? Bacana. Cadê a rede, Deus? Que rede? Você não vai ter tempo para ficar na rede, não. Pega a enxadinha e vai trabalhar. Porque a terra só vai produzir se você produzir através do seu trabalho. Estão compreendidos aqui, irmão? Fica na rede, irmão, da preguiça aí. Fica na rede do vazio, fica na rede, pendurado aí, vendo conversinha fiada na rede. Fica? Fica aí, irmão. Seguindo aí, o influencer, o não sei o que eu sigo. Pois é, ele está milionário e você? E você? Amém, meu querido? Esse dia, irmão, eu estava vendo uma pessoa aí. Eu tô lá, eu sigo. Aí tem lá o pastor lá da internet. Aí a oração, eu tô seguindo religiosamente. Pois é, o cara tá bilionário às custas do povo na internet, que tá pedindo dinheiro para eles, aquela coisa. O cara tá milionário, o cara tá postando foto em Paris, jantar naquele hotel caro lá, aquele restaurante caro da Torre Eiffel, aquela coisa toda, roupa de... Irmão, às custas, você me perdoa a expressão? Dos trouxas que estão bancando ele. Pedindo dinheiro, orando, pedindo dinheiro para poder fazer oração pelas pessoas. Está lá, ele está milionário, os trouxas dando dinheiro para ele. Continua assim para você ver. Continua. Irmão, pelo amor de Deus, mas é hora de acordar, irmãos. É hora de despertar. A Bíblia Sagrada diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta depressa e Cristo te iluminará. Irmão, sai das garras dessa turma. Para de religiosidade. Irmão, tudo, você tem que tomar cuidado que tudo pode se tornar uma prisão para você, um laço para você. Você não pode esquecer, irmão, que a religião já matou muita gente, sim ou não? Já destruiu muitas vidas, já acabou com muitas famílias, já acabou com muitos negócios, religião, religiosidade. Portanto, irmão, viva na liberdade que é em Cristo Jesus e se liberta dessas coisas. Irmãos, e procure se apegar àquilo que produz
algo para a sua vida. Irmão, antes era muito comum, né? Você ter o grupinho das fofoqueiras, sim ou não? Já viu? Irmão, principalmente você vai assim na perifa, assim, na comunidade, você vê lá que a coisa... Irmão, sempre tem lá com as mulheres lá. Irmão, vai levar o filho para a escola, quando volta já para, fica na esquina conversando com as amigas, as comadres. Aí você vê aquela roda de comadre. Ai, não sei o que, ai, você viu a novela, você viu não sei o que. Irmão, ai, tem que ir para casa, porque... Ai, tinha que lavar roupa, tinha que não sei o que. Ai, eu tinha que não sei... Irmão, perdeu tempo o quê? Jogando conversa fora. Está entendendo isso aqui? Quantos estão fazendo isso na vida, irmão? O Jabes falou assim, ó, Deus, eu quero amplificar meus termos, eu quero crescer, eu quero evoluir. Eu não quero ser como os outros que estão aí acostumados com essa vidinha aí, ó, pararam, estacionaram. Eu não vou estacionar não, eu vou amplificar e o Senhor vai me abençoar para eu amplificar meus termos. Amém, meu querido? Vamos lá, irmão, vou encerrar, tá? Aguenta aí um pouquinho. Se me abençoares muitíssimo, se os meus termos amplificares, se fizeres, se a tua mão for comigo, irmão, uma coisa indispensável é ter a mão de Deus com quem? Conosco. O que é ter a mão de Deus conosco, irmão? A única maneira de você ter a mão de Deus contigo é você andando na palavra de quem? Dele, aplicando os princípios. Tanto, irmãos, eu vou explicar de maneira rápida aqui para você, para a gente ir para o último ponto. Irmão, não tem segredo. Não adianta eu ficar aqui pensando aqui, deixa eu explicar o que é ter a mão de Deus comigo. Não, irmão, não precisa enrolar, é direto, é claro. Ter a mão de Deus comigo. Ó, imagina isso aqui. A mão de Deus está estendida todos os dias. O que você tem que fazer para que a mão de Deus te abençoe? Seja contigo. Como que eu faço isso aqui? Qual é o caminho que eu tenho para estar debaixo da mão de Deus? Vamos, irmãos? Qual é o caminho que me leva para cá? Obedecer a palavra. Olha, vocês sabem, irmãos. Põe para fora. Irmão, você está aqui ó, no mundo, o que te leva para aqui ó, é o caminho da palavra. É o novo e vivo caminho que Jesus consagrou pela sua carne e pelo véu. Palavra. O verbo se fez carne. Então é por Cristo Jesus. Palavra, aqui ó. Irmão, se eu saio da palavra, a mão de Deus continua comigo? A mão de Deus vai assim, ó. Já viu aquela história? Onde a vaca vai, o boi vai... É assim, irmão? Irmão, ó, você tem que se colocar debaixo da mão de quem? De Deus. E você só faz isso por meio da palavra. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E se alguém guardar os meus mandamentos, será amado de meu Pai. E nós viremos e faremos nele morada. Ponto. Quem ama Deus, guarda a palavra. Não guarda a palavra? Não ama Deus? Deus não é com ele, acabou. Eu acredito. Eu não estou na palavra, mas acredito que Deus é comigo. Pois é, fica aí nessa fantasia. Você está assistindo muito filme de Hollywood. Você só está debaixo da mão de Deus. A mão de Deus só está contigo quando você está na palavra. Não foi isso com José, sim ou não? A Bíblia diz, irmãos, que Deus estava com José, José estava com Deus e Deus com ele. Porque José estava no quê? Pastor, como é que José estava na palavra? Ué, irmãos, basta você ver. Não se vingou dos irmãos, não se vingou, não odiou, não amaldiçoou a mulher do Potifar, não espraguejou Deus pela situação que ele estava passando. Irmão, como que Deus vai honrar uma pessoa dessa? Irmão, pega essas histórias da Bíblia e veja o que essas pessoas fizeram. Como elas honraram Deus. Porque é muito... você viu José, saiu de lá da vida simples com o pai. Olha, governador do Egito, que governador do Egito. Tá, irmão, você tem que olhar o quê? A trajetória. O preço que foi o quê? Pago. É isso que você tem que olhar. Amém, meus amados? Porque o estar exaltado é o final do caminho, é a resposta. Mas, irmãos, o que foi feito para chegar à resposta? É aí que está o detalhe. É isso que você tem que entender. Então, irmãos,
para Deus ser contigo, a mão de Deus ser contigo, esteja na palavra. Então ele está dizendo, se me abençoares muitíssimo, simplificares os meus termos, se a tua mão for comigo. E olha o último detalhe. E fizeres que do mal não seja aflito. Irmão, o que Jabes está pedindo aqui parece contraditório com a palavra de Deus, sim ou não? Porque Jesus disse no mundo? Como é que ele está pedindo para não ser aflito? É contraditório? Vamos lá? Olha, pastor, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Olha, está vendo, a Bíblia tem contradição. Olha a alegria do que quer se desviar, irmão. O que quer se desviar, irmão, sabe, o que não quer nada com nada, ele é assim. Ele fica feliz, irmão, quando ele acha uma contradição na Bíblia. Para justificar o desvio. Ah, eu me desviei porque encontrei contradição na Bíblia. Vamos lá, irmão. Olha o que o Jabes está pedindo. E fizeres que do mal não seja aflito. Aí vem Jesus e diz que no mundo tereis. Então o que Jabes está pedindo para Deus? Ele está pedindo algo que Deus não possa fazer? Que Deus não possa ouvir? Porque a Bíblia diz que depois que ele disse isso, tem 3 pontinhos dizendo, e Deus concedeu o que ele tinha, o quê? E como que Deus concedeu isso? Irmão, veja bem. O que é Deus fazer com que do mal você não seja aflito? Não é que as aflições não venham. Não é que as dificuldades da vida não se levantem. As oposições, as batalhas, as perseguições. Não. Mas é que em todas estas, o Senhor será contigo, porque Ele está contigo. O Senhor vai te dar sabedoria, estratégia, graça para suportar o tempo da batalha e sabedoria para você vencer aquilo em nome do Senhor Jesus. Então o que o Jabes está pedindo não é contraditório. Ele está dizendo, Senhor, eu não quero ser vencido pela aflição. Ele não está pedindo para não vir a aflição, ele está dizendo, eu não quero ser vencido pela aflição. Então quando ele fala assim, Senhor, não permita que a aflição venha, ou seja, é no sentido, não permita que a aflição me vença, eu quero vencer todas elas. Porque, irmão, até porque, se você olhar, a vida dele já era o quê? Já era aflitiva, cheia de dificuldade. Então seria até, meu querido, uma loucura ele orar dessa maneira. Para que não viesse, não acontecesse nenhuma aflição. Não, o que ele está dizendo é, Senhor, me ajude porque a aflição não pode me vencer. Lembra a palavra? O Senhor é socorro bem presente. Aonde? Na angústia. Portanto, não é antes da angústia, é na angústia, durante a angústia. O Senhor está presente com você. O Senhor está na sua vida. Quando José foi, irmão, acusado de um crime sexual sem ter cometido, quem estava com ele? Deus. Era aflitivo? Você imagina se você é acusado de um crime sexual que você não cometeu? Irmão, é terrível. Mas Deus estava com José. Depois ele é acusado, meu querido, e é preso lá no Egito. Depois ele é esquecido pelo copeiro que ele ajudou, a ingratidão. Tudo isso gera aflição, sim ou não? E Deus estava com José. E Deus honrou ou não honrou? Irmão, eu poderia citar aqui para você vários casos. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Os amigos de Daniel? Eles foram parar dentro da fornalha. E na fornalha quem estava? Deus. E é tão interessante, irmão, que os ímpios, o Nabucodonosor, inclusive, viu Deus de forma o quê? Corpórea, manifestada na forma de um homem com a aparência angelical. Nós não jogamos 3 lá? Jogamos 3. Mas eu estou vendo 4. E o quarto tem a aparência do Filho dos Deuses. Irmão, quem é fiel a Deus nunca está sozinho. Irmão, Deus não desampara quem serve a Ele. Sabe, irmão, faça valer. Ó, esse tempo que você vem aqui, irmão, nós estamos aqui quase 2 horas na casa de Deus. Faça valer esse tempo, irmão. Não é possível que você vai vir aqui, passar esse tempo aqui com um pastor que fala pra caramba. E você vai passar esse tempo todo aqui, ouvir essas coisas que você ouve, e chegar lá fora, irmão, não fazer nada disso. Não ouvir isso, não colocar em prática,
Não ouvir a voz de Deus pela palavra e obedecer. O que você está fazendo aqui? Perdendo tempo? O semeador saiu a semear. Irmão, e a semente, ela germina e produz, não de acordo com a vontade do semeador, mas de acordo com o quê? Com a terra onde ela foi semeada. E o que é a terra na parábola de Jesus? O seu coração, o seu interior. É você. A semente está dada, irmão. Que tipo de coração é o seu? Terra fértil? Ou está cheio de pedregais e espinhos por aí? Cheio de vaidade do mundo? Qual é o seu coração? Irmão, não perde tempo. Se você reservou esse tempo para vir aqui, faça valer. Faça valer a pena. E só vai valer a pena se você colocar em prática em nome de Jesus. Compreenderam isso? Irmão, Jabes foi mais ilustre do que os irmãos dele. Deixa eu só terminar com isso aqui, irmão, falando isso aqui que é um detalhe importante. Pastor, então quer dizer que Jabes foi mais ilustre. Então quer dizer que os irmãos dele também foram o quê? Se tornaram o quê? Você já percebeu isso? Irmão, sabe o que aconteceu? A sede de Jabes, a fome de Jabes e a vida de Jabes com Deus foi tão impactante que ele provocou uma mudança onde? Na própria família. Isso, nossa, o Jabes, olha, ele começou a invocar Deus, começou a pegar os princípios de Deus e aplicar na vida dele. Olha, ele está crescendo. Meu, esse é o caminho. Eu vou parar com esse marasmo de vida aqui que eu estou vivendo, eu vou seguir os passos do meu irmão, porque eu estou vendo mudança na vida dele. Aí os irmãos vão lá, irmão, os irmãos dele começam a seguir também. Irmão, e aí, presta atenção. Se eles estão fazendo a mesma coisa que o Jabes está fazendo em Deus, e Deus está honrando o Jabes, o que Deus vai fazer com os irmãos dele? Honrar também, porque eles também estão honrando a Deus. Estão compreendendo isso aqui? Porque Deus honra quem honra ele, irmão. Irmão, a vida de Jabes com Deus foi tão sincera que ele levou os irmãos dele, a família dele, a se converter ao Senhor, a buscar a Deus. Irmão, será que você está levando sua vida com Deus a sério? Será que você demonstra uma paixão por Cristo, pelos princípios de Deus, tão sério que as pessoas olham e desejam esse Cristo, esse caminho que você está seguindo? Ou será que nós estamos que nem o óleo na vida, hein? Tadinha, a vida, céus. Aí o ímpio, o incrédulo chega assim, mas o que está acontecendo com você? Ai, a vida. Irmão, vem de ser o ímpio, perguntando para nós a esperança da nossa vida que nos mantém de pé e tempo de coisa. Não, é ao contrário. O crente lastimando e o ímpio o quê? De pé. Irmão, mas que negócio é esse? Alguma coisa de errado não está certo isso aí não, mano. Amém, meu querido? Alguma coisa de errado não está certo nisso. Irmão, é hora da gente levantar a cabeça e fazer valer a vida com Deus em nome de Jesus. Amém? Compreenderam isso? Vamos orar? Vocês aqui, pessoal de casa, que nos acompanham pela internet. Pai querido, Pai celestial. Hoje o Senhor falou conosco a respeito, bastante, meu Pai, a respeito de focarmos numa vida com Deus verdadeira e sincera, Pai. E foi isso que Jabes fez. E isso, Pai, mudou a vida dele, a história dele. E a mudança dele fez com que outros, meu Pai, também desejassem trilhar o caminho que ele estava trilhando. E dessa maneira, Pai, ele foi um evangelista, porque ele levou pessoas ao Senhor, levou os irmãos dele a Deus. Pai, hoje nós vivemos uma época de um cristianismo, Pai, furado, de um cristianismo fingido, de um cristianismo, Pai, para usar uma palavra muito atual, um cristianismo fake, Pai. Onde as pessoas fingem ser cristãs, onde as pessoas fingem acreditar em Deus. Mas, meu Pai, logo se nota que elas não estão com Deus e não creem em Deus, porque suas vidas não são pautadas pelos princípios de Deus, mas são pautadas pela cultura desse mundo, Pai. Esse mundo que perece, esse mundo que sofre, esse mundo doente. E é essa cultura que tem pautado a vida desses que se dizem crentes hoje em dia, Pai. Meu Deus, é difícil olhar hoje para um cristão e identificar princípios de Cristo na vida da pessoa, Pai. A gente encontra mais do mesmo, a gente encontra mais do mundo. Até mesmo a igreja, Pai.
que devia ser um ambiente onde a glória de Deus, as referências de Deus fossem gritantes, dominantes. Meu Deus, o que vemos hoje dentro das igrejas é uma cultura secular dominando, Pai. Tudo que é feito nos cultos, tudo que é ministrado nos cultos, tem, meu Pai, uma raiz de cultura secular, meu Pai. Senhor, e dessa maneira o Senhor não está podendo honrar, porque se nós não te honramos, o Senhor não pode nos honrar. Se nós, meu Pai, não nos apegamos à palavra como princípio para a nossa vida, nós não amamos essa palavra. E se não amamos a palavra, não amamos a Deus. E se não amamos a Deus, o Senhor não vem e não faz morada em nós, meu Pai. O Senhor não pode ser conosco. Isso é Bíblia, Pai, isso é palavra de Deus, isso não é invenção minha. E hoje, Pai, até isso, a religião e a religiosidade tentam amenizar dizendo, não, Deus é contigo assim mesmo. Não, Deus ama todos. E aí, meu Pai, as pessoas estão se perdendo em um tipo de evangelho sem vergonha, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude a entender que o Senhor é o mesmo Deus de sempre, Pai. O Senhor não muda. O Senhor diz, meu Pai, que se o Senhor é Pai, cadê sua honra? Se Tu és Senhor, cadê a sua glória? Meu Pai, e hoje a humanidade, a sociedade, Pai, e a igreja, Pai, Senhor, na sua maior parte, não tem Te glorificado, não tem Te honrado como tal, Senhor. Portanto, Senhor, tem misericórdia de nós e nós oramos a Ti te pedindo, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser benditos do Senhor, meu Pai, como Jabes pediu, Senhor. Então ele fez por onde ser bendito do Senhor, ele te invocou, ele fez uma aliança contigo. Meu Deus, nós queremos amplificar os nossos termos, ou seja, evoluir, crescer como cristãos, como pessoas, como ser humano, como marido, como pai, como esposa. Nós queremos crescer, evoluir para melhor, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos ajude a não perder tempo com aquilo que não edifica, com coisas vazias que são distrações, meu Pai, entretenimento para enredar as pessoas, para fazê-las perder tempo na vida, Pai. Nos livra disso em nome de Jesus. Meu Pai, ninguém está dizendo aqui que o cristão não possa ter descontração, que o cristão não possa ter momentos de alegria. O que nós estamos dizendo, Pai, é que muitos estão gastando tempo com coisas vazias, Pai. E elas poderiam aproveitar esse tempo para trazer em suas vidas coisas que os façam crescer e produzir algo melhor em suas vidas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos amplificar os termos. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua mão seja conosco, Pai. E para a Tua mão ser conosco, nós temos que estar contigo e na Sua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, e a última coisa ali da oração de Jabes é que ele disse, que do mal eu não seja aflito, Senhor. Pai, as aflições fazem parte da vida, mas o que ele está pedindo em oração é, me dá graça para eu vencer todas as aflições em nome de Jesus. Superá-las, vencê-las, ultrapassá-las, suportar o tempo da luta e da batalha, até que o Senhor mude a sorte em nome de Jesus. Pai, é como Paulo e o espinho na carne, Pai. Ele disse, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, e ele aceitou a sua graça, porque a graça é o favor do Senhor para lutar as lutas de cada dia em nome de Jesus. Como Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Não estejais inquietos, ansiosos, porque assim como o Pai cuida das aves dos céus, do lírio dos vales, Ele também cuida de você. Então, Pai, nos livra da ansiedade, da ganância, nos livra, meu Pai, dessa vida louca que a sociedade está vivendo, correndo contra o tempo, meu Deus, se matando, Senhor, em inúmeros serviços e trabalhos, porque querem construir seus ninhos em alto retiro, Pai. Porque querem dar a si mesmo um status tão elevado, meu Pai, que está submergindo elas a uma vida de sofrimento, a comer pão de dores, a comer pão de dor, de lágrimas, meu Pai. E não é isso que o Senhor tem para os teus filhos, Pai. Portanto, nos ajude e nos ilumine, para que a gente, com sabedoria, edifique a nossa vida, tenha dignidade, qualidade de vida, e possamos, meu Pai, combater o bom combate, chegar até o fim dessa carreira e guardar a fé para receber a coroa da vida eterna, Pai. Essa é a minha oração por mim, por esses aqui na igreja e por esses que estão ouvindo pela internet nesse momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a edificar as nossas vidas com sabedoria, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém, amém, igreja! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Deixa eu só dar tchau aqui para o pessoal da internet. Que Deus abençoe e ilumine vocês grandemente, tá bom? Olha, não perca tempo na vida com coisas vazias, coisas que não edificam, tá bom? Em nome de Jesus.
faça aquilo que verdadeiramente vai trazer crescimento para você, para sua família, na sua vida profissional, nos seus negócios, né, no seu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, né, com os teus filhos. Ou seja, aproveite o tempo que você tiver para produzir coisas que vão agregar e não coisas que vão subtrair ou te trazer um vazio, tá bom? E assim você viverá com sabedoria, Deus será contigo e vai ser uma grande bênção, tá bom? Deus abençoe a todos.